Boa noite, pessoal da 1001. Esse é o primeiro vídeo que eu estou postando aí de conteúdo. Enfim, essa nova situação aí das videoaulas. E, enfim, todo mundo tem que se adaptar e é isso que nós estamos fazendo. Estamos nos adaptando, então vamos lá. Pretendo ser o mais breve possível, porque vídeos na dinâmica do YouTube tem que ser curtos mesmo, senão vocês não assistem. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos trabalhar. Na aula passada eu comecei a falar com vocês sobre o que é sociologia e apresentei a disciplina, qual era o campo de estudo da sociologia, qual eram as grandes questões que norteiam a disciplina da sociologia. Falei sobre o senso comum, falei sobre o método científico na sociologia, enfim. E aí eu me lembro de ter começado também a falar sobre os pais da sociologia, né? Falei que a sociologia tinha três grandes pais. São três grandes autores que vão dar corpo a essa disciplina chamada sociologia e que eles elaboram uma série de conceitos, né, que são usados até hoje pelos sociólogos, e esses conceitos ajudam os pesquisadores, os sociólogos, entender a dinâmica das sociedades, né? Como é que essas sociedades se organizam, como é que elas funcionam, quais são os conflitos, enfim. Então, eu me lembro de ter apresentado para vocês que a disciplina sociologia tinha três pais, né? São três grandes pensadores que vão dar início a essa disciplina, né? Que é o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. E cada um desses autores, eles têm alguns conceitos que eles desenvolvem, e esses conceitos são chaves para vocês poderem compreender a realidade social. Então eu cheguei a iniciar o Émile Durkheim, eu falei do fato social, né? Ou seja, vou relembrar a memória de vocês, que eu sei que já faz muito tempo. Então, o fato social, que é o principal conceito do Émile Durkheim, é a ideia de que a sociedade ela impõe, né, aos indivíduos toda uma série de ideias, de comportamentos, de regras de conduta que o indivíduo tem de seguir. Se ele não segue essas regras de conduta, essas ideias, ele vai sofrer uma pressão muito grande da sociedade. A sociedade vai exercer pressão sobre ele. E aí eu lembro que eu brinquei em todas as turmas com isso, né? A ideia de um aluno, né? Dependendo da turma que eu falei, de um aluno usando saia, um menino usando saia, né? Todo mundo sabe que meninos não usam saia, né? Então, mas se esse menino, né, que quer desafiar as regras de conduta, as regras de vestimentas vigentes, quiser chegar lá e começar a andar de rua de saia, ele vai ser ridicularizado, ele vai sofrer uma pressão da sociedade. Então a sociedade vai exercer pressão sobre ele até que ele desista desse comportamento. Por quê? Porque meninos usam calça, meninos não usam saia. Então, o fato social é justamente esse conjunto de regras que não estão escritas, mas que todos os membros de uma determinada sociedade têm que seguir, porque senão eles vão ser pressionados, coagidos, vão sofrer chacota, vão sofrer todo tipo de pressão, chegando até uma violência mesmo física, para que eles desistam daquela conduta que não é a conduta socialmente aceita, né? Então, meninos não usam saia, não use saia, porque se você usar saia, você vai ser chamado de viado, você vai ser ridicularizado, você vai perder seu emprego, você não vai poder estudar, porque o uniforme da escola diz que menino não vão para a escola de calça, não de saia, então você não vai poder estudar, você não vai poder trabalhar, você vai sofrer tanta pressão até a hora que você vai desistir desse comportamento de querer desafiar as normas de vestimenta daquela sociedade, né? Se você for na Escócia, já é aceito que o homem use uma saia, aquele famoso kilt, mas aqui no Brasil isso não é aceito. Então essa é a ideia do fato social, um conjunto de regras sociais que não estão escritas, mas que elas existem e elas exercem pressão sobre o indivíduo. Então tem três fatores que o fato social tem.
né? O primeiro deles é a coercitividade, ou seja, essa pressão que ela exerce sobre as pessoas, né? Outro fator é que ela é externa ao indivíduo, ou seja, o indivíduo não quer se comportar, às vezes ele não quer se comportar com umas regras vigentes, ele quer se comportar de forma diferente, mas as forças externas a ele pressionam ele a agir daquela maneira, né? Então o fato social ele é coercitivo, ele é externo e ele é generalista, no sentido de que ele se aplica a todos os indivíduos que vivem naquela sociedade, né? Então todos os indivíduos, os homens daquela sociedade, eles têm um código de vestimenta que eles têm de seguir, né? Se eles não seguem, eles vão, né, sofrer a pressão da sociedade para que eles se enquadrem nos padrões daquela sociedade. Tá claro isso aí, pessoal? Então, infelizmente, vocês vão ter que tirar dúvida nos comentários lá da plataforma, né? Não tem como tirar dúvida aqui com vocês. Mas então, esse é o conceito do Émile Durkheim, o conceito de fato social. Eu vou mostrar aqui, vou tentar virar aqui. Eu improvisei um quadro. Você viu o desespero dos professores. Então aqui eu improvisando um quadro, peguei uma madeira aqui que dá para escrever, né? E estou aqui improvisando um quadro mesmo. Então aqui, ó, os pais da sociologia, Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, os principais conceitos, fato social, foi o que eu acabei de explicar. O do Karl Marx é a luta de classes e o do Max Weber é a ação social. A luta de classe eu vou pular hoje, porque ela é um conceito complexo que merece uma aula só para ela. E aí eu vou pular para a ideia de ação social do Max Weber, para vocês entenderem, né? Então, olha o improviso. Vira essa madeira, olha só, viu? E já está aqui escrito, né, a questão do fato, a questão da ação social do Weber, né? Então estou acertando aqui a câmera e tal, estou gravando com o celular, pessoal. Então vocês entendam, tenham um pouco de paciência, compreendam as dificuldades do professor. Tem aqui um tripé, que eu arrumei um tripé, mas ainda tem muita coisa para providenciar para dar aula em turma, para dar aula em casa. Enfim, então eu vou trabalhar o conceito de ação social do Max Weber. Então esse conceito de ação social, né, eu vou pontuar aqui rapidamente aqui para vocês. O Max Weber ele não trabalha com a perspectiva do coletivo, da sociedade exercendo pressão sobre os indivíduos, né? Ele parte do extremo oposto, ele parte do indivíduo, ele não parte da coletividade, ele tenta entender a sociedade a partir do indivíduo. O Durkheim tenta entender a sociedade pela coletividade, né? Aquelas regras que são aceitas por todos. Não, o Weber não, ele parte do indivíduo, da ação do indivíduo, dos indivíduos, né? Então, vou botar aqui de novo para a gente entender, né? Então, o Max Weber vai dizer que a ação dos indivíduos, elas têm um sentido, né? Elas têm um sentido, né? Ninguém age por agir, age porque tem uma intencionalidade, porque tem um sentido. E para o Max Weber, isso é interessante, ninguém age solto. As pessoas agem porque elas agem levando em consideração as ações dos outros indivíduos. Então eu ajo de uma determinada maneira porque as outras pessoas agem também de uma determinada maneira igual. Então o Max Weber vai dizer que você consegue entender uma sociedade, os mecanismos que regem a sociedade, quando você vê um monte de indivíduos agindo de uma determinada maneira, né? Por quê? Porque aquelas ações têm um sentido, e esse sentido sempre leva em conta as ações dos outros, ninguém age por solto, né? Eu vou procurar explicar isso de uma forma mais clara quando eu chegar aqui na parte da tipologia das ações, né? Então, o Max Weber ele procura colocar isso procura identificar os tipos de ações, né? Por isso tipologia. Tipologia vem de tipo, né? Então os tipos de ações que são feitas pelos indivíduos. E aí ele chega nesses 4 pontos aqui, nesses 4 tipos de ações que ele chama do tipo ideal. Ideal porque só existe no mundo das ideias, né? É só uma teoria.
Então ele chega nesses 4 tipos de ações que, como ele falou, essas ações são sempre, levam sempre em consideração as ações dos outros indivíduos, as expectativas dos outros indivíduos, né? Então eu vou pegar um exemplo que eu peguei num livro que eu achei muito interessante, que eu consigo trabalhar os 4 tipos das ações do Max Weber, né? Então tem ações do tipo afetivo, do tipo tradicional, do tipo racional com relação aos valores e do tipo racional com relação aos fins. Então, por exemplo, vamos pegar um simples ato de comprar sapatos. Então, vamos lá, um simples ato de comprar sapatos. Se uma mulher compra sapatos porque ela quer estar na moda, porque aqueles são os sapatos na moda, o tipo de calçado da moda, né? Então ela está agindo segundo a tradição, os costumes, as pessoas seguem a moda, né? Se uma mulher compra, por exemplo, um salto alto, né, para um casamento, uma coisa assim, ela quer estar vestida de acordo com aquela cerimônia onde as mulheres geralmente usam salto alto. Então é um costume daquela sociedade que nesses casamentos, nessas ocasiões, as mulheres usem salto alto, né? Então ela está agindo de forma tradicional, segundo as tradições, segundo os costumes. Beleza? Então nós vamos supor que esta mesma mulher comprou o sapato não porque ela está querendo ir para uma cerimônia, não porque ela quer se adequar aos costumes, mas porque ela achou o sapato lindo, maravilhoso, do jeito que ela acha que ela vai ficar belíssimo usando aqueles sapatos, né? Aqueles saltos altos. Então ela está agindo segundo os seus gostos, segundo sua afeição, segundo os seus desejos. Ela está agindo de forma afetiva. Ela está agindo de forma de satisfazer os seus desejos, os seus gostos pessoais. Então ela adorou, gostou, quer. Né? Então aí ela vai comprar o bendito sapato, né? Porque ela está agindo de forma afetiva, porque aquilo ali ela acha que é muito bonito. Agora vamos ver esses dois aqui, né? Se um homem, por exemplo, pega e faz a mesma ação e ele compra um sapato caríssimo, né? Daqueles que o cara gasta uma grana preta para ter, né? E ele compra aquele sapato porque ele entende que ao ser visto com aquele calçado, né, ele vai ser identificado como uma pessoa de status social, né, elevado, ou seja, pô, ela colocou o sapato do cara, o cara deve ter grana, né? Então, quer dizer, ele está agindo segundo os valores daquela sociedade em que as pessoas de classe social mais elevadas, elas se vestem roupas mais caras. Então, isso são os valores daquela sociedade. Então, ele está agindo de forma racional e está pensando, vou comprar aquele sapato para poder ser identificado como uma pessoa importante. Então, ele está agindo de forma racional, mas com relação aos valores daquela sociedade. Então, aquela sociedade, ela acredita que o homem bem vestido é um homem de status, é um homem que ocupa uma posição mais elevada dentro da escala social. Então, ele age segundo os valores daquela sociedade. Agora, se ele pega este sapato e compra esses mesmos sapatos para poder se adequar ao uniforme da firma, que é onde ele trabalha, então ele está sendo simplesmente pragmático, ele está agindo segundo os fins. eu preciso de sapatos para poder trabalhar, né? No meu emprego, as pessoas trabalham uniformizadas com sapatos, os homens trabalham de sapato, então eu tenho de ter sapato. Então ele age de forma pragmática, agindo segundo os fins, o objetivo claro que ele deseja alcançar, né? Então, basicamente, esses são os 4 tipos de ações que o Max Weber identifica, que ele chama de ações sociais, porque são ações espelhadas nas ações dos outros, né? Então, as pessoas que querem andar na moda, compram sapatos na moda, querem andar segundo os costumes, eles agem de forma tradicional, né? Se ela age segundo os desejos dela, age de forma efetiva. Se ele age, né, segundo os valores daquela sociedade, ele está agindo de forma racional com relação aos valores. E se ele age simplesmente de forma pragmática, ele está agindo de forma racional segundo os fins. É lógico que isso aqui como eu falo, ele chama isso de tipo ideal, é só uma teoria, conceituação. Ele pode dizer que às vezes mistura os dois. Então a mulher pode comprar o sapato porque ela quer ir na cerimônia conforme os costumes, mas também porque ela adorou o sapato. As duas, pode misturar as duas coisas.
né? Nada impede de que se misturem, esses tipos podem ser misturados. Mas toda a ação, segundo Weber, ela tem um sentido. E você consegue entender como aquela sociedade se estrutura entendendo este sentido que leva as pessoas a agir de tal ou qual maneira. Beleza, pessoal? Olha só, eu sei que é tudo muito improvisado, né? Um negócio que a gente não tem estrutura para dar aula assim em casa. Eu não tenho quadro negro, não tenho de comprar, tá tudo fechado, de que está em quarentena. Então, vocês tenham paciência, né? Isso é só para vocês terem o mínimo para vocês poderem estudar. Então, já trabalhei aqui com vocês os conceitos, o principal conceito do Émile Durkheim, fato social, e agora trabalhei o principal conceito do Max Weber, que é o conceito de ação social. Na próxima aula eu vou trabalhar o conceito de luta de classes, que é o conceito do Karl Marx. Enfim, pessoal, obrigado, tomara que vocês possam usufruir desse material e que vocês possam estudar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão lá nos comentários da plataforma e perguntam. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite. E esse mal vai passar e logo logo a gente vai estar dando aula de novo em tete-a-tete, né, em sala de aula. Valeu? Valeu, obrigado, boa noite.